Olá, como eu falei na aula anterior, o segredo das frutas. As frutas têm um segredo, diferente de tudo mais comestível. Eu até eu falo que fruta não é comida, não no sentido que não sustenta, ao contrário, é a que mais capta energia de todas. No sentido de que ela quase não precisa digestão, né? Ela não digere no estômago, vocês já expliquei, no fim do estômago tem o piloro, uma válvula criada pelo projeto original. Quando tem comida na boca e engole, automaticamente, é involuntário, essa válvula no fim do estômago fecha. E quando essa válvula piloro fecha, tudo que você ingerir vai ficar no estômago por um tempo, digerindo. Se for comida cozida, qualquer comida, menos água, lógico, líquido, quem mais? As frutas. Então eu digo que as frutas são como líquido, e são, né? 90% é água. Então as frutas é uma exceção maravilhosa que você ingere e ela passa reto pelo estômago. O piloro, a válvula, não fecha, porque olha que coisa! Como é que o piloro sabe que é fruta e ele não fecha? Interessante, né? Sabedoria do corpo. E aí a fruta vai para o intestino, digere rapidamente. Então, pessoal, as frutas têm um segredo aí. Tem um segredo muito grande, tá? Vocês deixem de tratá-las como uma sobremesazinha. Comer uma frutinha depois da feijoada ou do churrasco e tal. Uma frutinha vai bem. Não é assim. Pode também. Mas as frutas são mais que isso, muito mais que isso. E hoje vou dar uns exemplos. Na aula passada eu falei sobre Dr. Graham, médico, que imprimiu esse livro, né? (80-10-10), que o corpo foi projetado para ingerir 80% de carboidratos. Atenção, não da Coca-Cola, do cachorro-quente. Carboidratos, frutas e vegetais e legumes. É desses carboidratos que ele fala 80%, crus, sem cozinhar. 10% proteína e 10% gordura. Nosso corpo tem essa proporção, assim, do que ingere, né? Aí o Dr. Graham tem aqui a tabela interessante dos nutrientes. Não vai dar para ler, não dá para ler, lógico, dos macronutrientes. O quanto tem de carboidrato, proteína e gordura em cada alimento desses naturais, os melhores alimentos para ingerir, frutas, vegetais, né? Então todos eles têm os 3 macronutrientes, todos, tá certo? Então você comendo frutas e vegetais, você está completamente nutrido. Se você quer ter essa energia da comida física, claro que falei até errado, não completamente nutrido, mas uma energia básica ali, para sobreviver. Agora você pode potencializar essa energia de Deus através da prática das virtudes, tá? Prática, que é o nosso verdadeiro alimento, né? Espiritual. Já falei isso também. Então, o Dr. Graham,
ele tem uma clínica na Costa Rica tem centenas de casos de sucesso. Ele é médico dos atletas profissionais, né? Ele é crudívoro, ele come basicamente frutas há 27 anos. Ele tem acho que mais de 70 anos, ele tem uma energia e ele já fez tratamento com a Martina Navratilova, né, campeã de tênis, e outros profissionais de outros esportes. Por que eu estou falando do Dr. Graham? Porque o que eu quero falar hoje é de uma pessoa do passado fantástica. Ele é das antigas, os autores das antigas, Dr. Kepp fala, os autores antigos são os melhores. É esse mesmo, essa fera aqui. Arnold Ehret, alemão, não era médico, ele era artista. Olha que interessante. Professor de pintura, morava na Alemanha, depois ele ficou doente à beira da morte, tinha muitos problemas, estava quase morrendo, e através do jejum ele sarou de tudo, e aí ele percebeu que, poxa, o jejum é fantástico, e passou a comer só frutas. Lá com uns 30 anos, depois dessa doença grave, aí ele se dedicou a estudar nutrição, raw food, frutas, e com o tempo ele montou um sanatório na Suíça. Montou um sanatório, tratou de milhares de pacientes na Suíça, com jejum e frutas. E conta no livro muitos casos de sucesso. Eu vou ler algumas frases dele. Vocês vão entender por que ele foi assassinado. Foi assassinado pelo poder econômico mundial. Nos Estados Unidos foi assassinado. E então, ele criticava lá em 1900, ele nasceu em 1870, 80. Lá em 1900 ele já entendeu que o problema, as doenças, não vêm de fora dos germes e bactérias que vão atacar o corpo. Em 1900 o Pasteur estava no auge da teoria dos germes, né? Ele não era top. Até hoje pegou, né? Pasteur. E as vacinas, né? As vacinas só alimentam a bactéria. Quem toma vacina está ficando cada vez com o corpo mais fraco, tá? Então o Pasteur lá, todo mundo a favor, descobriu a bactéria que tal, salva a pessoa. Porque na época o problema era higiênico, de higiene, né? Em 1900 tinha muitas mortes por falta de higiene. Então foi uma confusão que aconteceu ali. E ele pegou esse barco, aproveitando a falta de higiene, e falou, não, é isso aqui. Ó, as bactérias que atacam, então, aí veio até hoje todo esse processo de vacinas, e leite pasteurizado, que acaba com leite e tudo. Então, e o Arnold Ehret, ele da Suíça, ele tinha um sanatório. Em 1914, ele já falava da teoria dos germes, que é a maior roubada, a maior furada, né? E já acendeu o holofote da grande mídia, que queria promover o Pasteur, a indústria farmacêutica. Queria promover o Pasteur para quê? Para vender remédio, vender vacina. E ele estava contra a correnteza, Arnold Ehret. Aí ele continuou falando na Suíça, na Alemanha, palestra, chamaram para os Estados Unidos. Esse foi o grande erro. Ele foi para os Estados Unidos em 1914, começou a dar palestras lá, né?
E ele criticava a indústria farmacêutica, a indústria médica, a indústria de laticínios, os frigoríficos, a mega indústria da carne, né? Criticava frontalmente, dizendo que esses alimentos envenenam o sangue. Claro que, de novo, ele não tinha as descobertas do Dr. Kepp, que é a vida psíquica, que é a base da cura e da intoxicação, tá certo? Mas são lenha na fogueira, tá certo? Então alimentos envenenam mesmo. Ele, para vocês terem uma ideia, ele foi da Argélia para a Tunísia, o Arnold, esse aqui. Ele foi de bicicleta da Argélia para a Tunísia 1.300 quilômetros. Olha a energia da fera. Ele falava que a vida é a tragédia da nutrição, né? Ele exagerou. Ele só tinha esse conhecimento na época, né? Que a teoria que ele lançou no livro dos mucos. Então, os amidos, carboidratos muito cozidos, processados, formam muco. E o muco é que causa a morte da pessoa, o entupimento dos vasos sanguíneos, capilares. Certo? Então, em 1914, ele foi para os Estados Unidos divulgar a dieta sem muco dele, frutas, vegetais, legumes e jejum periódico. Então, mas ele já percebia um pouco, olha aqui, a importância do sentimento, de algo além da matéria. Ele falava, o amor é o maior alimento invisível do infinito para a alma e para o corpo. Olha aqui ele já dava uns relances do que o Dr. Kepp descobriu. Calma aí, não é só a comida. Então tem fatores mais importantes. Ele não tinha as comprovações científicas da trilogia agora, né? Da nova física do Dr. Kepp. Então, olha só, se vocês forem procurar a biografia como ele morreu, vai dizer, ele estava saindo de uma palestra lá na Califórnia à noite e chovendo. Ó a cena. E ele então, numa certa descida, ele foi a pé para a casa dele, à noite chovendo, numa descida ele escorregou e bateu a cabeça e morreu. Ele fazia 1.300 quilômetros de bicicleta. Tem alguma coisa que não bate. E outra, alguém que escorrega na chuva, pô, tem os braços, cai de bunda, faz qualquer coisa, mas não vai capotar e cair de cabeça, pelo amor de Deus. Então, deram uma cacetada na cabeça dele. Na saída da palestra, onde ele estava lá nos Estados Unidos, na Califórnia, criticando as grandes indústrias americanas, FDA, médica, farmacêutica, alimentícia de carne e laticínios, tá? Então ele morreu, para mim, né? Para mim, não é oficial, lógico. Ele foi assassinado com uma cacetada na cabeça. Tá certo? Então é interessante isso, saber isso daí. Para vocês hoje, eu tenho aqui, para vocês pesquisarem uma pessoa viva que está andando pelo mundo. Ele é andarilho, ele não tem documentos, ele vai de fronteira em fronteira, na fronteira ele fala, vem lá o policial, documento, ele fala, não tenho, nome, não tenho. Mas o que você tem? Nada, sou um ser humano, ele fala. Mas você é cidadão de qual país? Não sou cidadão, sou humano. Aí os guardas da fronteira não sabem o que fazer, não tem legislação para ser humano, só para cidadão, e deixa ele entrar, ele vai, entra aí, porque você pirou de vez, né? Então ele entra, aí vai conhecer os países, tudo a pé, sem dinheiro,
e não come há anos, tal. Anda descalço às vezes, né? Quando dá, ele fala, não vou andar descalço também, não dá, né? Então, ele é louco, mas não é doente mental, assim, grave, né? Aí, então, esse Marcus Witt falou várias coisas interessantes. Pega no YouTube, ele é inglês, é espanhol, ele aprendeu espanhol. Ele é alemão, olha, mais um alemão. A Alemanha não é brincadeira, hein? Mais um alemão. Inclusive, ele está naquele vídeo que eu recomendei para vocês alugarem, A Transição, de um cineasta alemão que correu o mundo entrevistando pessoas que não comem há anos. E ele é um dos entrevistados, Marcus Witt, eu tenho quase certeza. E a intoxicação mental é muito maior que a intoxicação alimentar, ele fala. Também já está acendendo a luzinha dele da vida psíquica, que ele não tem noção muita, né? Mas ele já percebeu. Olha o que o Marcus Witt fala. Eliminar só o efeito, que são os tratamentos pelo mundo todo aí, 99% elimina só o efeito, remédio e companhia, vai gerar dependência na pessoa, ela fica dependente daquele tratamento, tá? O estado, vou ler frases dele soltas que eu vi nas entrevistas, ele fala em espanhol, o estado natural do ser humano é sem comida. A comida é um estimulante, é um viciante, palavras dele, hein? As células, pessoal, são átomos. Células são átomos, já falei isso ali. Se os átomos não comem, quem está comendo? Boa pergunta, né? Ele colocou essa, muito inteligente. Até quem me falou do Marcus Witt foi um inscrito no canal. Esses dias, ele que me deu essa dica do Marcus Witt, que eu conhecia só do filme A Transição. Aí ele continua, a fome é uma síndrome de abstinência. Ó, eu tenho uma aula sobre a fome. É a síndrome da abstinência, que a pessoa quer, ela está com aquela síndrome, ela quer comer de novo. Nesse sentido de vício, como álcool, droga, cigarro. Legal? Bacana as frases dele, né? Bom, eu estou fazendo essa aula, acho que é a aula 43, algo assim. Eu vou fazer 50 aulas, tá? Vou fazer esse ciclo de aulinhas aí, 50. Aí eu dou um intervalo até o ano que vem, 6 meses aí, segundo semestre eu vou estudar mais. Em janeiro eu continuo o canal com mais 50 aulas, aí vocês vão, se quiserem, né, repetindo essas aulas, porque uma vez só vocês não vão pegar muita coisa não. Recomendo repetir e assistir. Se eu tiver uma outra aula aí no segundo semestre eu vou fazer também, mas não com essa frequência. E para terminar, a cereja do bolo. Não estou falando para comer bolo, mas vai. De domingo, né? Ou aniversário, eu também como. Nesse livro aqui, quem ele cita em 1920, lá atrás, quem que ele cita? Nada menos, nada mais que... olha que incrível. Eu acho, não tenho certeza, mas tenho quase certeza. O pai do Dr. Graham. O pai do Dr. Graham. Ele cita no livro dele, 1920. Ele fala aqui, está em inglês, né? Isto tem sido provado, é a teoria do muco, aqui, a teoria que acho que o Dr. Graham, o pai,
fazia já atendimento com jejum. Então ele fala, isso tem sido já provado por uma pessoa viva, em pessoas, né? Pelo professor doutor, deve ser Samuel Graham, é o pai. Tá certo? Então ele cita aqui Dr. Graham, que é o... Olha só que incrível, né? Então por isso eu acho que o Douglas Graham aprendeu com o pai tudo esse lifestyle, né? De crudivorismo, frutas, o valor da cura. E tudo que vem do pai e o filho aceita, vocês sabem que progride e amplifica. Então, olha só que interessante como tem uma sequência de fatos aí para ser comprovado e vocês podem tranquilamente, eu indico, fazerem teste em vocês mesmos, uma semana, só com frutas vocês não vão aguentar. Quem já está avançado aguenta, mas em geral muita não vai conseguir. Vamos dizer, não sei se vocês vão conseguir um dia 24 horas com fruta, acho que não vai matar ninguém, né? Vocês já vão sentir várias reações, healing cries, crise da cura. Estou para fazer uma aula sobre a crise da cura. Vocês já vão sentir mal pra caramba, mas é que está curando, não é que está piorando, né? E sempre lembrando, para terminar mesmo, que eu não sou perfeito, não sou dono da verdade, e meus vídeos, aulinhas, não tem produção, não tem empresa contratada para fazer musiquinha de fundo, solta a vinheta, é conteúdo, aqui é conteúdo só. E eu também estou na transição. Se vocês me encontrarem em Cambuquira na padaria, comendo um pão branco sem o miolo, né? Peço para pão na canoa, sei lá, com queijo, e um café com leite, não vai estranhar, sou eu mesmo. Mas eu faço de propósito para não, e nem quero, e nem é motivo ser fanático. Esse pessoal, ele também, são fanáticos. Dr. Graham, 27 anos comendo frutas, só frutas. Eu não quero isso. Eu quero curtir as porcarias, como chama? Porcaritos. Mas, atenção, de segunda a sexta, segunda a sábado, minha alimentação é muito boa, quase crudívora, vegana. Aí eu tenho liberdade de pisar na jaca, por causa dos sabores. Eu quero dar licença, eu como o que eu quiser. Açaí, vocês sabem que açaí é mais açúcar do que açaí, né? Mas vamos lá. Eu quero, de domingo, de outro, pizza tal. E vou continuar assim, estou me sentindo bem. Por isso eu não sou fanático. E outra, alimentação não é tudo. A vida psíquica é tudo. Que inclusive quem procura uma alimentação melhor, antes já acordou, já tomou um susto e quer melhorar a vida, aí vai para uma alimentação melhor. Depois, consequência. Primeiro é a consciência. Teve uma consciência. E na roça aqui, eu moro aqui, na Aldeia do Divino, estou aqui, né?
não tem tentação da cidade. Eu acho, então, a parte social, o contexto social, hoje em dia, principalmente com a internet, contexto social é fundamental. Vocês terem um contexto social saudável. Eu percebi isso em mim. Agora, estou morando há um mês aqui sozinho, na roça, não tem padaria aqui do lado, não tem mercearia, não tem nada, tem a minha cozinha. Então, às vezes vai acabando o estoque da geladeira, do armário, acabando, eu vou criando coisas com o que tem, até o último momento eu faço aquela última comida com o que tem e depois eu vou para a cidade abastecer, mas sem dúvida o café da manhã meu é a vitamina verde. Tem o estoque ali de couve, espinafre, é água no liquidificador, água, espinafre, couve, qualquer coisa, ou e banana. Esse é meu café da manhã. Me sentindo super bem, o intestino funciona como um relógio, não tem muito cheiro ruim, né? Aquele cheiro forte, não. E eu estou para fazer mais uma aula, quero fazer, sobre você sabe se limpar, o que acontece aqui com as fezes, né? As fezes têm que ter aspecto saudável, senão tem problema. E no fim da aula eu vou dar uma dica para saber se vocês têm prisão de ventre. Nas próximas aulas, aguardem. E um método para saber se vocês têm prisão de ventre, mesmo indo no banheiro todo dia, hein? Atenção, pode ter prisão de ventre. Quando eu falo, tá, uma amiga me chamou a atenção, não fala mal dos médicos, são isso, aqui. Tem exceções, tá? Não generaliza, não precisa ficar também. A gente fala os médicos, os nutricionistas, mas tem nobres e honradas exceções, tá? De médicos e nutricionistas e bioquímicos maravilhosos, dissidentes, maravilhosos. Bom? Ok, está escurecendo e eu vou lá para dentro. Tchau!